Bom dia! Bom dia, Caroline, Fabi, Aline, Marluce, Joseline. Bom dia, S, José, Augusto, Diane, Manuel. Bom dia, galera. Vamos iniciar mais um dia, domingão. Quero ver quem vai estar aqui. Bora entrando. Miss Lene, Valdones. Bom dia, galera. Adilane, acho que a Adilane estava ontem. Jéssica. Bruna, Larissa. Bom dia, galera. Bom dia, bom dia. Que bom ter vocês aqui, domingão. Começou, Ieda. Isso. Cris, Gleicilene, né? Já tá mais de um dia aqui. Cris também, acho que é o terceiro dia. Nelma. Coloca aqui quantos dias, quantas lives vocês já assistiram, tá? Quem é o primeiro dia, seja bem-vindo, bem-vinda, né? Hoje é o nosso 5º dia de live, né? Vamos fazer aqui uma série de 12 lives no nosso intensivão do TCC aprovado. Coloca aqui para eu ver quantas lives você já participou. Vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre como escrever sem plagiar. Ó, Diane a semana inteira. Show. Catiane todas. Miss Lene a segunda. Ó, Thaís 4 lives. Legal, gente. Que bom ter vocês aqui nessa manhã de domingo, onde a gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas estamos aqui comprometidos, né, comprometidas com a elaboração do TCC, ó, verdeando todas as lives. Legal, gente, legal. Aline também, muito bem. 4ª live da Cris, show. Primeira, bem-vindo, Antônio. Vamos começar, gente. Então, já é de praxe, quem tá aqui, né, desde o primeiro dia. Quem não tá, eu vou me apresentar. Quem é o primeiro dia? Eu sou a professora Joana Barbosa, sou professora da Rede Federal de Ensino e orientadora de TCC, tá? E aqui, durante esses 12 dias, o nosso intensivão do TCC aprovado, eu tô fazendo uma série de lives todos os dias, às 11 horas da manhã. Então aqui a gente tá domingo a domingo, moendo. Então é para quem realmente está comprometido, para os alunos que estão desesperados, desorientados, pessoal que está precisando mesmo, né, dessa ajuda, dessa força. Então a gente está aqui comprometido, está trazendo vários temas. Cada dia a gente fala sobre um assunto, eu trago dicas práticas, tá, para vocês. Então não é uma live teórica, eu não venho aqui falar só o que você precisa fazer, né? Eu tô batendo nessa tecla desde o primeiro dia. Então eu falo o que você precisa fazer e como você precisa fazer, tá? Então é muito importante, eu acho que essa é uma lacuna que tem ficado em aberta, né? Para os estudantes, principalmente pessoal da graduação, que é o primeiro contato com o TCC, que é o primeiro trabalho de conclusão de curso, né? Então tem muita dificuldade, nunca desenvolveu, alguns não têm orientador, outros têm orientador, mas o orientador não tem, né, tanto tempo para estar junto e etc, tá bom? E na live de hoje a gente vai falar sobre como escrever sem plagiar, certo? Eu sei que o plágio é um dos maiores medos, né, dos estudantes na fase de escrita, de elaboração do trabalho, né? Então os estudantes ficam com medo, ficam preocupados, né? Como é que eles vão escrever sem cometer esse plágio, né? Sem cometer o plágio, tá? Pra lembrar vocês, né, como sempre, deixa eu pegar aqui meus papeizinhos. Deixa eu ver onde é que eu coloquei.
nosso workshop do TCC aprovado, certo? Eu sempre falo no começo e no final. Então, essa série de lives é um aquecimento, tá, gente? É um aquecimento para o nosso workshop do TCC aprovado, um evento 100% online, 100% gratuito, certo? Onde não vai ser pelo Instagram, tá? Por isso que você precisa se inscrever e cadastrar o seu e-mail, tá? É só cadastrar o e-mail, a inscrição, não paga nada. Então, um evento que vai acontecer durante os dias 8 a 12 de junho, onde eu vou dar aulas, né? Onde eu vou apresentar uma série de vídeos, de 3 vídeos, são uma série de 3 aulas, ensinando vocês como elaborar um TCC aprovado. E mesmo que você ache que não vai dar mais tempo, né? Mesmo para quem já está aí desesperado, tá? Muita gente já se inscreveu, certo? Mas não custa nada lembrar aqui para quem está chegando hoje, quem não se inscreveu ainda, para participar. Quando terminar a live, clica no botão lá no link azul, na descrição do meu perfil, clica no botão Workshop do TCC aprovado e cadastra o e-mail, certo? O e-mail é importante você cadastrar para a gente enviar o link da aula para você, porque não vai ser pelo Instagram, certo? Então é um local onde você vai ter acesso aos vídeos o dia todo, certo? Então o vídeo vai ficar lá disponível durante esse período aqui, você vai poder assistir de manhã, de tarde ou de noite, né? Tem gente que não tá conseguindo participar das lives, né? Porque trabalha, porque, enfim, tem outras atividades. Mas hoje é domingo, viu? Quero ver essa live aqui estourar. Então vamos lá. Então as aulas vão ficar lá disponíveis durante esses dias, né? Você pode ver e rever quantas vezes você quiser. Em algumas aulas eu vou estar mostrando a minha tela, né? Como é que você deve fazer, né? Como você deve fazer algumas coisas e tal. Então vai ter uma parte de interação também, com comentários lá e tal. Então é muito importante que vocês se inscrevam para participar, tá bom? Vamos começar hoje a falar sobre como escrever sem plagiar. Para eu te dar as dicas, né, de como você vai escrever sem plagiar, eu preciso primeiro falar um pouquinho sobre plágio, né? O que é plágio, a maioria já conhece. Gente, se estiver travando, me escreve aqui, tá? Todo mundo para eu poder acompanhar, porque às vezes está travando só para você. Então eu preciso que vocês me falem. Então eu preciso apresentar para vocês o que é o plágio, né? E quais são os tipos de plágio. Alguns estudantes já conhecem, outros ainda ficam na dúvida, será que é plágio, será que não é? Ficam meio perdidos aí. Então a gente vai eu vou explicar para vocês, né, os tipos de plágio, né, o que é plágio, os tipos de plágio, e a gente tira algumas dúvidas, quem tiver, se eu fizer isso aqui é plágio, se eu fizer isso aqui é plágio, né, o pessoal sempre tem alguma dúvida, tá? Beleza que tá ok. Então vamos começar. Primeiro tipo de plágio. Não, vamos falar logo o que é plágio, né? Calma aí. Então, o que é o plágio? O plágio é você copiar um texto, um trecho, uma imagem, uma figura, certo? Copiar de algum autor que já foi publicado, certo? Uma informação que não é sua e você não dá os devidos créditos a esse autor. Então, mesmo que não foi a sua intenção, subentende-se que essa informação que você retirou de algum outro material e você colocou no seu trabalho, subentende-se que foi você quem escreveu aquela informação, foi você quem teve aquela ideia, né? Que foi você quem definiu aquele conceito. Subentende-se isso no seu trabalho. Então, o plágio é quando você tira essa ideia, essa informação de algum trabalho já publicado, de algum livro, enfim, de algum material que não foi produzido por você, né? E aí você coloca no seu trabalho sem dar os devidos créditos, sem citar as devidas fontes, certo? Então, isso é o plágio. Só que o plágio, existem vários tipos de plágio, certo? Não é eu só copiar lá e colocar no meu trabalho sem citar a fonte. Esse é o conceito geral. Mas existem os tipos, certo? O primeiro tipo de plágio é o plágio integral. Esse tipo de plágio, ele ocorria mais antigamente, tá? Porque antes a gente não tinha tantas tecnologias para identificar os tipos de trabalho, ou para identificar os tipos de plágio, né, no trabalho. E aí, o que acontecia? Muita gente pegava um trabalho completo de algum que já foi publicado, de algum outro aluno, enfim, de algum outro autor, e aí colocava como se fosse seu, certo? Isso já aconteceu bastante. Outro tipo de plágio integral não é só você pegar o trabalho completo, mas, por exemplo, você pegar
um parágrafo completo, uma frase completa de um autor que não foi você que criou essa informação, não foi você que escreveu essa informação, e aí você coloca no seu trabalho, não faz a referência, e aí você fica como se fosse você que escreveu aquilo, e não foi. Então isso é o plágio integral, é você copiar na íntegra, ou um trabalho completo, ou um trecho dele, um trecho de alguma obra. Não estou falando só de TCC, pode ser de um livro, certo? Pode ser de algum outro material. Então esse é o plágio integral, quando você retira, copia e cola, sem citar as fontes. Por quê? Você pode fazer copiar e colar no seu trabalho, mas usando as regras de citação, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. O outro tipo de plágio é o plágio parcial, que é quando você pega, né, conceitos de autores diferentes. Então, eu peguei uma frase do autor A, peguei uma frase do autor B, aí juntei, formei um parágrafo e aí não referenciei, como se fosse eu que escrevi, vou colocar lá no meu trabalho. Então esse é o plágio parcial, certo? É o chamado plágio mosaico, né? O mosaico é quando você monta várias partezinhas diferentes de uma coisa e forma uma só. Ou coxa de retalho, né? Quem já viu a coxa de retalho da vovó? Que ela pegava vários retalhozinhos e ia emendando e fazia uma coxa. Esse é o tipo de plágio parcial, tá? Quando você pega várias partezinhas de trabalhos diferentes e junta para fazer o seu trabalho como se fosse você que escreveu, tá? E esse tipo de plágio também antes era mais... Hoje ele ainda é utilizado, tá? Os alunos cometem bastante esse erro, esse tipo de plágio, só que antigamente era mais, porque não tinha os detectores de plágio online, que eu vou falar também no final. E aí faziam um trabalho completo só misturando as citações de outros autores, né? As referências de outros autores, só que sem citar, certo? Então esse é o tipo de plágio parcial. Deixa eu ver aqui os comentários. Gente, as perguntas é mais no final, tá? Deixa eu ver, descrever uma metodologia que tirei de um livro sem citá-lo também é plágio? Também você precisa descrever, a metodologia está baseada no trabalho de tal material, certo? Então a metodologia foi baseada... Se você está reproduzindo a metodologia, você precisa referenciar. Então, esse trabalho está baseado na metodologia do autor tal, que consiste em... Aí você vai explicar o que é a metodologia que o autor fez e você vai reproduzir. Como é que funciona essa questão da reprodução? Como é que funciona essa questão da reprodução? A professora Raquel está aqui acompanhando também, ela está dizendo que pode incorrer sim. Então, um exemplo, né? Eu até cito, a minha colega do mestrado lá, o trabalho dela era reproduzir uma metodologia de um trabalho já existente, só que utilizando outro material. Então ela pegou um trabalho de um autor que produzia tijolo ecológico com uma determinada matéria-prima, certo? Agora eu não lembro qual era a matéria-prima que ele fez. Ela pegou a mesma metodologia e reproduziu com o tijolo ecológico, só que com a matéria-prima dela era a palha do coco, o coco seco. Ela fez com essa palha desse coco. Então, ela citou na metodologia dela, na dissertação do mestrado dela, que o trabalho dela, a metodologia dela estava baseada no trabalho do autor fulano, né? Então, ela descreveu a metodologia e aí ela explicou que ia substituir aquela matéria-prima pela palha do coco, porque ela queria verificar os resultados que iriam ser gerados com base com essa nova matéria-prima, e depois ela poderia até comparar, né? Então, por exemplo, a resistência desse tijolo, será que é mais resistente com a palha do coco do que com o outro material? O tempo, né, de fazer o tijolo em si, então toda a preparação. Será que qual matéria-prima seria mais eficiente, menos tempo? Enfim, certo? Então precisa referenciar. Vamos continuar. Então eu falei do plágio integral, falei do plágio parcial, né? Que é o mosaico, né? A coxinha de retalho, certo? E agora temos o plágio conceitual, que esse é disparado, né? O mais comum.
o plágio conceitual. O que é o plágio conceitual? É quando você utiliza de um conceito, né, um trecho, uma informação, um texto de um outro autor, né, de uma outra pessoa que elaborou, e aí você transcreve com as suas palavras, e aí você não cita esse autor, fica como se a ideia, como se o conceito, né, o trecho desse que você retirou fosse seu. Então, mas eu não coloquei em outras palavras, mas não foi você que criou o conceito, certo? Então, um exemplo, você pega lá o conceito de marketing digital, certo? E aí você lê o conceito de marketing digital, né, uso de estratégias para, né, publicação, enfim, de online e tal. E aí você pega esse conceito, você lê, interpreta, transcreve com as suas palavras e aí você não cita a fonte. Então, parece que foi você que conceituou o marketing digital e não foi você, né? Já o marketing digital ele já é conceituado por outros autores, tá? Então, você precisa fazer a citação, né? Você precisa referenciar a fonte de onde você tirou, mesmo que você pegue o trecho, né, da obra, transcreva com as suas palavras, né? Você precisa informar de onde você tirou, né, essa ideia, essas informações, tá? Lembrando, mais uma vez, quadros, tabelas, imagens, certo, gente? A gente fala muito de texto, né? Eu vejo muita gente falar sobre texto, mas quadros, tabelas, imagens, qualquer outros elementos, né, ilustrações que não foi você que criou, não é proibido usar no seu trabalho. Só não pode deixar de dar os créditos ao autor, certo? Então, quer usar uma imagem que não foi você que criou a imagem, coloca de onde é a fonte. Quando é que você cria a imagem? Se você bateu uma fotografia, certo? Bater uma fotografia, não, tirar uma foto, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, se você tirou uma foto, certo? Então, o seu trabalho, né, você tá, sei lá, fazendo um experimento, e aí você tira as fotos dos experimentos. Então, essas imagens, ela lhe pertence, foi você que fez as imagens, certo? Então, se você pega se você cria um gráfico, esse gráfico lhe pertence, você que criou o gráfico com suas informações, com os seus dados, certo? Então, isso aí são materiais que lhe pertencem. Agora, se você pega um gráfico de outro autor, não tem problema usar no seu trabalho. Se você pega o gráfico, se você explica o gráfico e se você referencia, né? Se você faz a citação, dá os créditos de onde você tirou o gráfico, de onde você tirou a imagem, de onde você tirou a tabela, certo? De onde você tirou o quadro, enfim, qualquer coisa que você vai utilizar. Então, eu vou usar um mapa, tirou do Google Maps, né? Tirou uma foto, tirou um print, sei lá, do Google Maps, não foi você que criou o mapa, então referencia lá, né? Que foi tirado do Google Maps, enfim, do Google Earth ou de algum outro software, né, de georreferenciamento, tá? Então precisa informar de onde você tirou, certo? Então a gente falou aí sobre 3 tipos de plágio, né? O integral, o parcial. Então o integral, copiou, colou, completo. Parcial, misturar uma ideia de um autor com uma ideia de outro autor, certo? E o mosaico, coxa de retalho. E o conceitual é você tirar a ideia de um autor, transcrever com as suas palavras e não citar, colocar como se fosse você que escreveu, você que criou aquele conceito, certo? E o 4º tipo de plágio, que não é muito comum, não é muito debatido e talvez porque às vezes o aluno, né, nunca teve nenhum material produzido, é quando você mesmo se autoplagia. Então, por exemplo, um exemplo meu, né? Eu tenho um TCC que eu fiz na graduação ou na especialização. Se quando eu estava elaborando a minha dissertação no mestrado, eu pegasse esse material e colocasse na minha dissertação do mestrado e não referenciasse que esse material, né, foi elaborado por mim, mas ele já foi publicado em outro local, então eu teria que me citar, certo? Se eu não fizer isso, eu estou fazendo um autoplágio, que é como eu estou falando que aquela informação ou que aquele trabalho é novo, tá? Quando eu não me cito. Então, por exemplo, na minha dissertação eu citei um trecho do meu trabalho da especialização. E aí eu tive que me referenciar lá, eu coloquei meu sobrenome e o ano que eu publiquei o trabalho da especialização, eu coloquei dentro do meu trabalho da dissertação.
se você não se referencia também, isso é autoplágio, mas isso vale para quem já tem trabalhos publicados, então quem publicou em congresso, né, quem publicou artigo em congresso, quem fez iniciação científica, né, e publicou algum material junto com o professor, projetos de pesquisa, projetos de extensão, lá na sua instituição, se você participou, né, e você tem um material que você já publicou, você precisa referenciar que você, né, já publicou aquele trabalho, então você se autocitar, né? Se você não faz isso, é o autoplágio. Outra coisa também que ocorre é se você envia um artigo para uma revista, né? Você não pode usar esse mesmo artigo para um congresso, ou você não pode usar esse artigo para enviar para outra revista. Isso é plágio, é o autoplágio, certo? Então o material, ele precisa ser considerado inédito. Então, ou seja, nunca foi publicado em lugar nenhum, certo? Então, se você envia o artigo para uma revista, você não pode enviar para outras revistas depois que aquele artigo foi aprovado, tá bom? Então, esse é o autoplágio, mas aí é mais para quem já publicou alguma coisa, certo? Não se apeguem muito a isso. Então, vamos lá. Vamos dar agora as dicas de como escrever sem plagiar, né? Como evitar o plágio, né? Então, a gente já sabe o que é plágio, quais os tipos de plágio, né? E como é que a gente vai escrever agora sem cometer o plágio. Primeira dica: anote, né? Tome nota de todas as referências que você for usar no momento que você estiver fazendo a leitura daquela referência. Então, por exemplo, você está lendo, né, um trabalho, um artigo que tem a ver com o seu tema, com a sua área de estudo. E aí você achou um conceito legal, uma ideia legal lá, um parágrafo legal desse determinado autor. Aí o que é que você faz? Você já salva as referências, porque às vezes não, vou só copiar aqui, colocar no meu trabalho e depois eu cito, depois eu faço as referências. Aí acaba esquecendo, acaba passando despercebido, né? E depois, para você lembrar de onde você tirou esse parágrafo, esse material, vai ser bem difícil. Então, o que é que eu sempre sugiro? Vamos supor que seja um parágrafo que você quer utilizar. Copia o parágrafo, coloca em um arquivo, certo? Então, eu geralmente abro um arquivo separado. Coloco o arquivo embaixo, eu já coloco a referência, né? Qual é, de onde eu tirei, qual é o nome do artigo, do autor, o ano, tal. Coloco tudo certinho lá, embaixo desse parágrafo. A partir de agora é que eu vou reescrever esse parágrafo. Eu vou ler ele e vou reescrever com as minhas próprias palavras. E aí eu vou fazer a citação com base na referência que eu já deixei ali embaixo, certo? É uma boa dica. Porque se você começa jogando, né, as informações do seu trabalho, depois você não sabe mais de onde você tirou. Para achar é bem complicado. Então, esse é a primeira dica, né? Tomar nota das referências assim que for usar o texto, certo? A segunda dica: busque muitas referências bibliográficas, tá? Então, um trabalho de conclusão de curso que se baseia em 2, 3 autores é considerado um trabalho pobre, certo? Então, quando você usa poucas referências, poucos autores, você corre o risco maior de cometer o plágio, porque você vai estar, querendo ou não, comentando as ideias e os conceitos de um mesmo autor, ou de um mesmo grupo de autores, sei lá, 2 ou 3 autores, certo? Então, é importante você diversificar a quantidade de referências que você vai utilizar no seu trabalho, certo? Então, a gente já falou isso nas primeiras lives, né? Buscar artigos, livros, né? Teses, dissertações, para poder embasar o seu trabalho com o maior número de referências que você conseguir. E aí, não tô lembrando mais uma vez que a gente está prezando, né, pela qualidade, né? Quantidade não é qualidade, tá, gente? Deixa eu ver só aqui. Então, não adianta você também colocar um monte de referências no seu trabalho, né, de conclusão de curso, você colocar aí um monte de referências e essas referências não ser de qualidade, ou a forma de escrita, né, que você elaborou o seu trabalho, né, tá faltando coesão, tá faltando coerência, a gente vai falar sobre isso, tá? Então, quantidade não é qualidade, certo?
Vou falar, ó, a Carla fez uma pergunta legal, vou falar isso só no próximo tópico, tá? Então, sobre referências bibliográficas, né? Muitos alunos perguntam, quantas referências eu tenho que usar? Quantas referências eu tenho que usar no meu trabalho? Ó, gente, vai depender, lembrando que eu falei, né? Lembra que eu falei do porte do trabalho? Vai depender do porte do trabalho. Se é um artigo, se é uma monografia, se é uma dissertação, enfim, existem os portes do trabalho. Se é um projeto, certo? Se é um pré-projeto de TCC, né? Quem tá fazendo aí TCC 1 e tal. Então, quantas referências? Vai depender. Mas eu indico no mínimo, 15 referências, tá? 15 referências. E aí, para cada capítulo do seu trabalho, lá no referencial, por exemplo, capítulo 1 do referencial, usa pelo menos 5, né? Aí o pessoal fica perguntando, né? Posso repetir o autor? Pode, gente. Existe uma série de recomendações, não é uma regra, tá? Não é uma regra que eu tô falando aqui, não tá escrito em um livro, não é uma regra da BNT que você tem. Eu tô falando que é que a maioria dos orientadores avaliam, né? Que é que eles buscam e tal. Então, não evite expor, né, as ideias de um mesmo autor em parágrafos seguidos, tá? Evite isso, tá bom? E aí, a terceira dica, né, como escrever sem plagiar. Utilize corretamente as citações. E aí eu vou voltar aqui na pergunta da Carla, que eu já vou responder ela. Então, vamos lá. Utilize corretamente as citações, certo? Então, não basta você só reescrever com as suas palavras, né? Então, você leu um trecho, você interpreta ele e reescreve com suas palavras. E aí, você precisa colocar a citação. Existem tipos de citação diferentes, né? Citação direta e a citação indireta, né? A citação direta é quando você copia e cola o texto, né? O trecho, e aí você cita a fonte. É bom a gente evitar esse tipo de citação, não é proibido, mas também não vai fazer teu trabalho cheio de citação direta, porque aí você só tá copiando e colando. Onde é que a gente usa citação direta? Em leis, certo? Então você quer citar uma lei, você não precisa reescrever a lei, tá? Você pode citar a lei da forma que ela foi publicada lá, que ela tá publicada lá. Então você cita lá, faz uma citação direta, algum conceito mais renomado, certo? Então, algum conceito específico. Então, o exemplo aqui da Carla, um conceito sobre o Paulo Freire, ele fala, né, da educação bancária. Então, como é que o Paulo Freire conceitua a educação bancária? Então, se for um conceito, né, mais técnico, mais teórico, mais científico, aí você copia na íntegra, né? Então, se for uma definição de um processo químico, né, você não precisa reescrever esse processo, você pode colocar lá na íntegra como ele foi citado no livro, certo? Então você não precisa reescrever, tá? Mas fora isso, gente, evitem, tá? Evitem de encher o trabalho de citação direta, porque fica poluído visualmente, né? A banca percebe logo, né, que o aluno não teve o trabalho, ele não teve o zelo, na verdade, de ler, interpretar e reescrever, certo? E isso é um processo lento, né? Uma habilidade que vai sendo desenvolvida. Eu vou falar isso quando a gente falar na live, que a gente vai falar sobre como escrever, né? Porque a gente sabe as técnicas, às vezes a gente sabe que tem que citar, sabe que tem que referenciar, sabe que não pode plagiar, mas não sabe como escrever. Então, citação direta e citação indireta. A citação indireta é quando você lê, reescreve com as suas palavras e cita o autor. E aí tem a citação da citação, certo? Que é quando você encontra uma citação em um trabalho, né, de um autor e quer usar. Então vamos supor que a Carla falou aqui. Ela tá lendo um artigo de Santos, certo? Ela tá lendo um artigo de Santos 2019. No artigo de Santos, ela achou uma citação de Paulo Freire, certo? Só que se ela pegar essa citação daqui e colocar no trabalho dela, isso é uma citação de citação. Ou seja, ela está usando o que Santos interpretou do trabalho de Paulo Freire. E não é ideal. O ideal é que ela vá na obra de Paulo Freire,
vá buscar a obra de Paulo Freire, ou seja, a obra original, e vá lá ler e interpretar com as palavras dela, certo? É o que chamamos de utilizar o APUD, tá? O APUD. O APUD é isso, é citado por, é uma expressão latina que significa citado por. Então, ela vai ter que escrever, né, se ela for fazer dessa forma. Segundo Freire, né, no caso, as regras de citação, tá, gente? Só tô explicando para vocês entenderem. Então, segundo Freire, APUD Santos. Ela está dizendo que, segundo Paulo Freire, citado no trabalho de Santos, ou seja, o leitor, né, o avaliador, o professor, o leitor está entendendo que a Carla não foi lá no trabalho de Freire, não foi lá na obra, não foi lá no livro de Freire ler e interpretar. Ela pegou direto do trabalho de Santos. Só que o que é que acontece? Cada um tem uma interpretação diferente, não é verdade? Então, se você lê uma frase, você pode interpretar ela de um jeito e eu posso interpretar ela de outro jeito. Quando você faz a citação de citação, você está usando a interpretação de outra pessoa, né? Meg Linda colocou um negócio complicado. Então, ó, gente, é melhor não citar, certo? Não usar APUD, é melhor não fazer citação de citação. É melhor você ir lá na obra original e ler com as suas palavras, interpretar e escrever com as suas palavras, certo? Ou fazer uma citação direta também, tá? Dependendo do que for. Então, já expliquei os dois tipos de citação, né? A citação de citação, ela pode ser tanto direta quanto indireta. Quem tiver com dúvida sobre citação, tem um vídeo lá no meu canal do YouTube que fala só sobre isso. E eu mostro como citar um autor só, quando são dois autores, quando citar... Aqui eu não tenho como mostrar, né, gente? O Telegram não me permite... O Telegram não, desculpa, o Instagram não me permite mostrar aqui pra vocês, tá? Então, aqui eu trago umas dicas mais práticas, certo? Então, se vocês querem o passo a passo e tal, lá no meu canal do YouTube. Como é que faz para acessar o meu canal do YouTube? Quando terminar a live, né, lá na descrição do meu perfil tem um link azul. Você clica no link azul, aí vai ter alguns botões, algumas opções lá. Dentro dessas opções tem canal do YouTube, tá certo? Aí lá dentro tem esse vídeo sobre citações, onde eu mostro passo a passo, né? Porque tem a forma certa de citar, né? Eu falei nas lives anteriores que a ABNT ela se resume em 3 passos: formatação, citação e referências, tá? Então quem perdeu a live ficou aí sem as informações. É muito importante, gente, que vocês assistam a sequência das lives, porque uma coisa está interligada com a outra, tá? Talvez a sua dúvida que você está perguntando aqui já foi respondida em outras lives. Eu não posso ficar voltando os assuntos, tá bom? Então, eu sempre oriento a fazer as perguntas sobre o tema da live de hoje, tá joia? Para também, não é justo para quem tá aqui desde o começo, né, vendo as lives, né, tá sendo, repetindo as informações, tá? Outra coisa, eu vou deixar um dia pra gente fazer live perguntas e respostas, tá? Então vai ser misturado. Uma dúvida aí que não foi respondida sua, então a gente vai fazer só perguntas e respostas, tá bom? Então vocês mandam as perguntas, né? A gente usa essa opção da caixinha de perguntas, que ela fica mais organizada, porque aqui quando passa, né, eu não consigo acompanhar, certo? Então... eu vou fazer um dia de só perguntas e respostas. Vocês podem perguntar bem aleatório mesmo, né? Você quer saber de referência, quer saber de citação, quer saber de plágio, quer saber de metodologia. Então, a gente vai falar sobre específico esse assunto, tá joia? Vamos continuar. Então, eu falei já, né, as dicas de como evitar, né, como escrever sem plagiar. Primeiro, tomar nota das referências, assim, né, que for usar o texto. Depois, né, usar referências diversificadas, né, muitas referências, para não cometer o erro de repetir o mesmo autor várias vezes e acabar cometendo plágio mesmo sem saber ou sem querer. Terceiro, utilizar corretamente as citações, certas formas de citações, joia? E quarto, agora, aprender a escrever, né, gente? Então, muitos alunos, eles têm a dificuldade na elaboração do trabalho porque não aprenderam
a escrever cientificamente, né, da forma que exige o trabalho de conclusão de curso. Deixa eu ver a dica da professora Raquel aqui. Uma live para falar como organizar uma problemática de pesquisa. A gente não fez específica de problema de pesquisa, Raquel, mas eu posso colocar aqui também. A gente fez na live de base, né, do TCC, onde eu falei dos elementos bases para você iniciar o seu trabalho, né? Então eu falei sobre a escolha do tema, a definição do problema, a justificativa, os objetivos e a metodologia. A gente falou basicamente sobre isso, né? Pra gente iniciar o trabalho. E aí vai ter uma live só sobre metodologia, vai ter uma live só sobre referencial teórico, certo? Enfim, a gente pode fazer também, até posso te convidar, viu? Já que tá aqui com a gente. Gente, a professora Raquel, ela é professora também, né, do Instituto Federal, trabalha junto comigo, tá? E ela é professora da disciplina também, ela é professora da disciplina de TCC, né, de algumas disciplinas lá, de alguns cursos, tá? Ela trabalha bastante com pesquisa e vai ser muito rico também a gente fazer uma live junto com ela. Vou agendar com ela lá depois, quando acabar isso aqui. Então vamos lá, vou repetir a 1 que pediram aí, a 1, né? Anotar as referências assim que for usar no texto. A 2, né? Diversificar as referências, ou seja, usar, né? Quanto mais referências você utilizar, melhor para o seu trabalho. Lembrando que quantidade não é qualidade, então prezando sempre pela qualidade. Terceiro, utilizar corretamente as citações, certo? E quarto, aprender a escrever. Então, o que é que acontece? Os estudantes, eles têm essa dificuldade, né, na escrita, porque a escrita do TCC, ela é uma escrita formal, tá? Então, é como a gente chama, uma escrita científica, né? Um trabalho de cunho científico. Então, a gente está acostumado com essa escrita informal do nosso dia a dia, né? Com a escrita das redes sociais, com a escrita, né? Enfim, é uma escrita do nosso dia a dia, informal. E quando a gente vai escrever o trabalho, a gente não tem tanta essa habilidade. Então, é como se a gente fosse aprender um novo idioma, certo? Assim, fazendo uma analogia, né? Mas não que seja impossível, enfim, tá? Então, você precisa desenvolver essa habilidade da escrita. Para escrever, né, existem algumas técnicas de escrita, né, dissertativa, argumentativa, enfim, e aí que a gente vai fazendo a formulação de parágrafo. Então, existem técnicas, né, de construção do parágrafo, certo? E aí tudo isso é voltado para a língua portuguesa mesmo, tá, gente? Então, é porque às vezes, como a gente não aplica no nosso dia a dia, a gente acaba desconhecendo, a gente acaba perdendo essa habilidade, né? Então, por isso que a gente desenvolve essa dificuldade, tá? A gente vai fazer uma live de escrita, ok? Então, a gente precisa aprender a escrever, né? Então, como eu falei, como é que a gente não plagia? Se a gente lê, interpreta e reescreve. Só que às vezes a gente não sabe escrever. Aí o que a gente faz? Às vezes a gente troca só a ordem. Eu já vi bastante, né? Troca a ordem da frase. Então, pega uma frase, né? Que o autor publicou, e aí troca a ordem e acha que isso é escrever, né? Isso é você tá pegando aquela frase ali, né, e tá só mudando de lugar as palavras. E na verdade você precisa ler, interpretar e reescrever com as suas palavras, né? E no começo parece um pouco difícil, né? Porque é uma habilidade, então a gente vai desenvolvendo. E a cada vez que você vai aplicando as técnicas, né, vai ficando mais fácil, né? Vai ficando mais simples, vai fluindo melhor, certo? Vamos lá. Daqui a pouco eu respondo as perguntas, pra não me perder aqui. E aí, outra dica, né? Agora eu falei quantas já? Eu falei 4, né? Quinta dica agora pra aprender a escrever sem plagiar. Aprender a escrever sem plagiar. Evitar os softwares que prometem fazer TCC, certo, gente? Esse é muito comum também que os alunos estejam utilizando. Eu sei que a internet está cheia de facilidades, né? E tem alguns programas que prometem, né? Que fazem aí o TCC sem cometer plágio.
Mas na verdade, eles criam esses programas, eles criam uma estrutura mecânica, né, que é um pouco engessada. Então acaba que os trabalhos, né, eles caem nessa armadilha, né? Então eles dizem que ensinam a escrever, mas na verdade eles não ensinam a escrever. Eles fazem, né, uma estrutura mecanizada, né, robotizada, enfim, para você reproduzir ali, tá? Então, na verdade, seu trabalho não vai ter uma boa qualidade. Existem alguns, tem até um mais conhecido, o pessoal pergunta bastante no direct, tá? Não vou citar nomes aqui, mas evitem esses programas que prometem, né, fazer esse TCC, esses... Tem gente que sabe aí qual é que eu tô falando, tá? Então, eu não recomendo. Eu fiz uma assinatura para testar, para poder vir falar aqui para vocês, certo? Então ele é uma estrutura engessada, né, onde os trabalhos eles acabam ficando no mesmo formato, assim, de construção, de argumentação, de texto, certo? Então acaba que não funciona, tá? Não funciona, não fica uma leitura fluida e aí você pode acabar cometendo plágio seguindo essa estrutura de formatação que esses programas fornecem, prometem, e aí sem saber, certo? Acaba caindo no plágio do seu trabalho. E aí, como é que a gente faz? A outra dica, né, pra gente, porque às vezes o aluno, eu não sei se eu cometi o plágio, né, tô com medo, fica desesperado, né, eu não lembro se eu referenciei esse parágrafo, tal parágrafo correto, tô na dúvida, não sei o que, e acaba ficando, né, escrevendo, pensando nisso. Gente, se você se você segue as dicas corretamente, você não tem que ficar preocupado se você cometeu o plágio, né? Se você está referenciando, se você está fazendo as citações, né? Então, se você está seguindo, né, o raciocínio correto, é improvável que você caia, mas não custa nada a gente verificar, tá? E para isso existem os verificadores de plágio, tá? Que é a outra dica, né? A nossa sexta dica aqui de hoje. Ó, a Fabi falou, existe sim, e são caríssimos, exatamente, Fabi. Existe sim esses TCC, esses softwares que prometem fazer TCC aí milagrosamente, tá? E são caríssimas mesmo as assinaturas, tá? Então vamos lá. Use uma ferramenta, a dica número 6, né? Use uma ferramenta para detectar o plágio, certo? Então vamos lá. Existem diversas ferramentas, existem diversos programas, né? Alguns são sites mesmos e outros são softwares, né? Programas que você precisa baixar, instalar no seu computador e utilizar. Alguns são pagos e outros têm as versões gratuitas, certo? Então, alguns exemplos, né, de verificadores de plágios online, né, e gratuitos. O Plágios, então com o US no final, Plágios. O Plagiarisma também é um tipo de verificador de plágio, certo? O Farejador de Plágio também é outro tipo de verificador. São soluções que estão disponíveis, certo, gente? Na internet. E tem o software que eu utilizo, que eu acho um dos mais seguros, um dos mais confiáveis. Eu já testei todos esses, tá? Eu já testei o Plágios, eu já testei o Plagiarismo, eu já testei o Farejador. E o que eu mais me adequei, né? O que eu achei melhor, o que me trouxe mais soluções foi o CopySpider, tá? Então, o CopySpider, né? Ele é um software, tá, gente? Ele é um programa gratuito, você só precisa baixar, instalar no seu computador. Aqui até o Rivaldo colocou, né? Eu nem sei se é com R no final, mas eu acho que é, gente, é CopySpider. Deixa eu só conferir se eu escrevi certo aqui. Tá certo, é CopySpider, certo? Com R no final. Ó, então você precisa baixar ele, instalar no seu computador e rodar o seu trabalho lá, certo? Lá no meu canal do YouTube, muito bem, Samires, tem um vídeo onde eu explico passo a passo para baixar, para rodar ele, para ver como é o plágio, como é que ele apresenta, né? Se tem plágio, se não tem, qual o percentual de plágio aceitável, porque nenhum programa ele vai ser 100%, tá, gente? Como um programa, né? Ele pode ter erros e tal, né? Ele é um robô,
tá? Então, esse Copyspider, ele tem um percentualzinho lá que configura o plágio nos trabalhos. E eu explico que tipo de percentual é esse, qual é o percentual aceitável, certo? E aí, depois, quando terminar aqui, quem tiver interesse vai lá. Ele é simples de baixar, certo? Se baixar direto do site, como eu explico, não tem vírus, tá? Não paga nenhuma assinatura, certo? É bem facilzinho de utilizar. A Pri baixou, né? Ela baixou e deu certo, tá? Então, muita gente está usando o Copyspider, né? Depois da minha indicação. E ele é o meu preferido, certo? Eu uso ele para identificar o plágio nos trabalhos dos meus alunos, certo? Então, usei para identificar nos meus trabalhos, quando eu estava precisando escrever e tal. E hoje eu uso para identificar no trabalho dos meus alunos. Ele mostra exatamente a fonte de onde você tirou, certo? Então, cuidado de onde você está tirando seus trabalhos, de onde você está tirando, né, as informações do seu trabalho. Hoje em dia, com a evolução da tecnologia, é muito mais fácil detectar. Então, ele me mostra o artigo que você copiou, ele me mostra onde é que está esse artigo, certo? Então, tudo isso eu explico lá nesse vídeo, tá? Bem detalhadozinho, mostro as formas e tal, mostro algumas particularidades que ele tem, né? Que às vezes ele reconhece a partir de 3 palavras seguidas, ele reconhece como plágio, enfim. Eu explico lá, tá? Ó, o Mardonho também, o Cláudio já baixou, né? Su, ele é ótimo, certo? Então, quem não baixou ainda, né? Copyspider. Lá no meu canal do YouTube, tá, gente? Tem lá um vídeo explicando. Não esqueçam de se inscrever no canal, tá? Então, pra uma forma de me motivar, trazer mais materiais pra vocês. Tem um vídeo que eu tô pra subir desde ontem, eu não tive tempo ainda, mas se der certo, vou subir hoje, tá, gente? Porque eu tô aqui preparando as lives pra você, eu preparo material de live, eu tô preparando as aulas do workshop, material pro workshop. Também tem os meus alunos que eu acompanho, né, que estão elaborando TCC, tem o pessoal do meu trabalho, né, que eu também, né, da instituição que eu trabalho, enfim. Aqui a gente tá moendo domingo a domingo. E aí, eu gravei um vídeo pra vocês sobre, vou dar um spoiler, tá? Formatação da ABNT. E eu não consegui subir o vídeo ainda, porque ainda preciso fazer umas edições e tal. E aí, eu vou colocar lá no canal do YouTube. Mas fora isso, tem muito material lá, tá, gente? Que pode ajudar vocês, tá certo? Então, enquanto isso, vão maratonar lá, ok? Então é isso, vou repetir os programas pra quem pediu aqui. Vou colocar lá no canal do Telegram, vou falar sobre isso agora. Os programas de verificação de plágio é o Plágios, Dan Dias colocou. Plagiarisma, no final é com A, eu acho. Eu acho que é com A, não tenho certeza, tá? Farejador de plágio, certo? E o Copyspider. Gente, quero você como minha orientadora, quero você como minha orientadora, quero você como minha orientadora. Show, galera! Fala do canal Telegram, vocês são maravilhosos. Obrigada por estarem aqui comigo nessa manhã de domingo, né? Eu sei que não é fácil, não foi fácil pra mim levantar, eu fui dormir 2 horas da manhã, eu confesso que eu fiquei com dificuldade de levantar hoje pra preparar tudo isso aqui pra vocês, mas existe um compromisso, né? Meu compromisso é com aqueles que realmente estão comprometidos. Então, se tivesse uma pessoa aqui, eu já estava maravilhosamente feliz, porque eu sei que essa pessoa tá querendo ser ajudada. Tá? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui nessa manhã de domingo. Amanhã tem mais, até domingo que vem, termina no próximo domingo. E eu tô deixando, né, os temas, eu tô anotando, né, os temas mais pedidos. A gente vai ter live de referencial teórico, porque eu sei que vocês estão loucos, pirados. E vai ter live de metodologia também, vou combinar uma live com a professora Raquel. Também vai ter uma live extra no sábado, certo? Lá, no sábado eu fui convidada para participar de uma live em outro canal, a gente vai divulgar, mas vai ter a nossa live normal, 11 horas da manhã, que é meu compromisso com vocês, e vai ter mais uma live extra no final do sábado, tá? Na tarde de sábado. Vocês são maravilhosos também, muito obrigada. Quem quer... o print, pose pro print, gente, vamos lá, deixa eu ver qual... Será que a galera tá se inscrevendo no workshop? Vou falar novamente do workshop e o canal do Telegram, tá? Então, pose pro print. Print aí, me marca, todo mundo sabe que é aberto. Eu vou levantar aqui pra aparecer sem os comentários. Printa aí. Pronto.
marca e eu reposto quem é aberto. As lives não ficam salvas, é um compromisso que eu quero ter com vocês, que vocês tenham comigo também, tá? Primeiro que o Instagram não permite mais deixar salvo e eu não tô deixando no IGTV, tá bom? Então essas lives não vão ficar salvas. Infelizmente, quem chegou atrasado, coloca o despertador, já falei, coloca o despertador, faz a inscrição no workshop do TCC aprovado. Essas lives é um aquecimento do workshop, tá, galera? Então, se prepara aí. O workshop do TCC aprovado, para se inscrever, link azul na descrição do meu perfil, clica em workshop, cadastra o e-mail e pronto, acabou, tá? Quem já se inscreveu, show, recebe um e-mail. Lá, assim que você se inscreve, aparece um videozinho lá comigo, né? Então assista um vídeo, valorizem o meu trabalho e tem umas recomendações no vídeo e dá para se inscrever no canal do Telegram, embaixo do vídeo depois da inscrição. Quem já se inscreveu e não tá no canal do Telegram também pode entrar acessando o link azul. No meu perfil também tem uma opção lá, tá certo? Ainda não chegou o e-mail de confirmação do workshop. Ó, quem não conseguiu, tenta de novo, Fabi. Você tinha me escrito lá no direct, não foi? Então, chega um e-mail de confirmação, tá? Se não conseguiu, tenta se inscrever de novo. Se não conseguiu de forma nenhuma, manda lá no direct. Gente, o direct tá um pouquinho cheio, mas eu vou conseguir atender principalmente quem tá com dificuldade de se inscrever no workshop, tá? No canal do Telegram eu coloco o resumo das lives, quem já sabe, coloco, né, material exclusivo lá dentro, certo? E aí vamos bombar esse canal. Eu queria pedir muito a vocês que compartilhassem nos grupos de WhatsApp das turmas de vocês, tá? Então o nosso canal do Telegram, enfim, todo esse trabalho que a gente está fazendo, é muito importante a gente alcançar outras pessoas, tá bom? Eu sei que todo mundo tem um grupo de turma, pelo menos um, né? Até eu participo ainda até hoje de alguns grupos das minhas turmas, então não custa nada ir lá e compartilhar o link do canal do Telegram ou o link do workshop, tá? Os dois, e quanto mais a gente compartilhar, melhor. Tá, Fabi? Vou falar com você então, tá? No direct. Me manda uma mensagem lá que eu vou lembrar de falar com você, tá? A Pri sempre tá aqui, foi aprovada no TCC dela e tá aqui desde o começo, tá? Lívia se inscreveu e não chegou. Tá, gente, escreve pra mim, por favor, no direct, tá? Tô anotando, vou anotar aqui agora. Então, a Lívia e a Fabi. Tá? Parabéns pra vocês também. Fiquem com Deus. Bom domingo. Vamos aproveitar agora para descansar um pouquinho, mas também colocar em prática as dicas que a gente aprendeu, tá bom? Um abraço a todos vocês. Obrigada pela participação de sempre, tá? Beijo. Beijo da profa. E até amanhã, 11 horas. O tema da próxima live eu coloco lá dentro do Telegram, tá bom? Vamos bombar o nosso canal, tá? Beijo pra vocês.